Em 25 de fevereiro de 1957, um estudante universitário estava checando suas armadilhas para ratos almiscarados em uma área rural de Fox Chase, Filadélfia. Ele viu algo estranho ao lado da estrada. Uma caixa de papelão da marca J.C. Penney. Grande, fechada. Ele não abriu. Apenas notou e seguiu em frente. Mas a caixa permaneceu ali. Dias se passaram. Semanas. Até que meses depois, em um dia chuvoso, alguém finalmente olhou dentro. O que encontraram mudaria Filadélfia para sempre. Dentro da caixa estava o corpo de uma criança. Um menino, não mais que 4 ou 5 anos de idade. Ele estava nu, desnutrido, coberto de hematomas e cicatrizes antigas. Seu cabelo havia sido cortado de forma tosca recentemente. Seu pequeno corpo havia sido espancado brutalmente. E ninguém sabia quem ele era. Por 65 anos, ele foi conhecido apenas como The Boy in the Box, o menino na caixa. America's Unknown Child, a criança desconhecida da América. 400 mil panfletos foram distribuídos. Sua foto circulou por todo o país. Investigadores seguiram milhares de pistas. Mas ninguém reclamou a criança. Ninguém disse seu nome. Até dezembro de 2022, quando a ciência finalmente revelou quem ele era. Seu nome era Joseph Augustus Zarelli. E esta é sua história. Fevereiro de 1957, Filadélfia. Para entender a magnitude deste caso, você precisa entender a época. 1957 era uma América diferente. Eisenhower era presidente. A Guerra Fria estava no auge. Elvis Presley dominava as rádios. As famílias assistiam televisão em preto e branco, juntas na sala de estar. E crianças desapareciam. Não havia sistemas de alerta Amber, não havia internet, não havia DNA, não havia câmeras de segurança em cada esquina. Se uma criança desaparecia, especialmente de uma família pobre ou disfuncional, ela poderia simplesmente deixar de existir nos registros. E foi exatamente isso que aconteceu com Joseph. A caixa. Em 25 de fevereiro de 1957, um jovem estudante da faculdade estava checando suas armadilhas em uma área arborizada perto de Susquehanna Road, no bairro de Fox Chase. A área era semi-rural. Árvores densas, poucos carros passavam. Era o tipo de lugar onde alguém poderia descartar algo sem ser visto. O estudante viu a caixa, uma caixa de berço da marca J.C. Penney, jogada ao lado da estrada, parcialmente escondida por vegetação. Ele não tinha razão para abri-la. Pensou que talvez fosse lixo, talvez alguém tivesse descartado móveis velhos. Ele continuou sua rota. A caixa permaneceu ali. A segunda testemunha. Dias depois, em 24 de março de 1957, um homem dirigia pela mesma estrada com sua esposa quando ele também notou a caixa. Mas desta vez, algo era diferente. A tampa estava parcialmente aberta. E ele viu algo que pareceu estranho. Algo que poderia ser um pé pequeno. Ele parou o carro. Sua esposa implorou para não investigar. Ela tinha um pressentimento ruim. Mas ele desceu do veículo e se aproximou da caixa. Quando ele levantou a tampa completamente, seu estômago revirou. Dentro da caixa estava o corpo de uma criança. O corpo. A polícia chegou rapidamente após a chamada. O que encontraram foi perturbador mesmo para detetives experientes. Era um menino pequeno, estimado entre 4 e 6 anos de idade. Ele estava completamente nu, enrolado em um cobertor xadrez barato. Seu corpo estava em estado de decomposição, mas ainda era possível ver detalhes horríveis. O menino era extremamente magro, desnutrido. Suas costelas eram visíveis. Seus braços eram finos demais. Mas pior eram as marcas. Seu corpo estava coberto de hematomas, alguns recentes,
outros mais antigos já curados. Havia cicatrizes cirúrgicas estranhas no tinhão, peito e virilha, marcas que indicavam histórico de trauma e possivelmente negligência médica crônica. Seu cabelo, castanho claro, havia sido cortado de forma tosca e irregular, provavelmente pouco antes de sua morte. Alguns tufos eram mais longos, outros cortados quase até o couro cabeludo. Parecia que alguém havia tentado mudar sua aparência às pressas. E então, simplesmente a descartou como lixo ao lado de uma estrada. A caixa. A própria caixa fornecia pistas. Era uma caixa de berço, da marca JCPenney, modelo específico que havia sido vendido em lojas na Filadélfia. Investigadores rastrearam a caixa e descobriram que havia sido comprada recentemente em uma loja local. Mas quando tentaram encontrar o comprador através de registros de vendas, chegaram a um beco sem fim. Naquela época, a maioria das compras era feita em dinheiro. Não havia registros detalhados de clientes. A caixa era uma pista que levava a lugar nenhum. As primeiras investigações. A polícia de Filadélfia imediatamente iniciou uma investigação massiva. Fotografaram o menino de todos os ângulos, fizeram uma reconstrução facial cuidadosa, vestindo-o e preparando-o para parecer mais apresentável em fotos que seriam distribuídas publicamente. 400.000 panfletos foram impressos e distribuídos por toda a Filadélfia e arredores. A foto do menino apareceu em jornais por todo o país. Programas de rádio mencionaram o caso. Cartazes foram afixados em postes, lojas, delegacias. A polícia esperava que alguém, um pai ou mãe, um vizinho, um professor, reconhecesse a criança e viesse à frente. Mas ninguém veio. Ninguém. Por que ninguém reclamou a criança? Esta é a pergunta que assombrou investigadores por décadas. Como uma criança de 4 anos pode morrer, ser descartada em uma caixa ao lado de uma estrada, ter sua foto distribuída por todo o país e ninguém reconhece? Nenhum pai desesperado procurando seu filho, nenhum parente preocupado, nenhum vizinho que notou que a criança ao lado desapareceu. Era como se o menino nunca tivesse existido oficialmente. Investigadores começaram a formular teorias sobre por que isso poderia acontecer. Teoria 1. A criança vivia isolada. Talvez ele nunca tenha ido à escola, nunca tenha sido registrado formalmente, vivesse em uma casa onde era mantido escondido, talvez por abusadores, talvez por negligência extrema. Naquela época, não era impossível que uma criança vivesse fora dos registros. Não havia sistemas informatizados. Não havia redes sociais. Se os pais não registrassem o nascimento adequadamente, se a criança nunca fosse à escola ou hospital, ela poderia tecnicamente não existir no sistema. Teoria 2. A família estava envolvida no assassinato. Se a própria família havia matado a criança, eles obviamente não reportariam seu desaparecimento. Eles poderiam simplesmente fingir que a criança nunca existiu, mudar-se para outra cidade, continuar suas vidas. Teoria 3. A criança veio de fora da área. Talvez o menino não fosse de Filadélfia. Talvez tivesse sido trazido de outro estado, de outra cidade, especificamente para ser descartado ali. Isso explicaria por que ninguém local o reconheceu. Mas todas essas teorias tinham problemas, e nenhuma explicava completamente o mistério. As pistas físicas. Enquanto tentavam identificar a criança, investigadores também analisaram cada detalhe físico e cada item encontrado na cena. O cobertor. Era um cobertor barato, do tipo vendido em lojas de departamento. Não tinha marcas identificadoras únicas. Rastreá-lo seria impossível. O corte de cabelo. Análises forenses sugeriram que o cabelo havia sido cortado muito recentemente, talvez horas antes da morte. Alguns especularam que isso foi feito para mudar a aparência da criança, talvez para dificultar a identificação se alguém tivesse visto fotos anteriores. As cicatrizes cirúrgicas. O menino tinha 3 cicatrizes cirúrgicas distintas. Médicos que examinaram o corpo disseram que eram cicatrizes de operações legítimas, provavelmente feitas em hospital.
Mas quando investigadores tentaram rastrear hospitais da região procurando registros de uma criança com essas cirurgias específicas, não encontraram nada conclusivo. A desnutrição. O menino estava severamente desnutrido. Não era desnutrição aguda, de alguns dias ou semanas, era crônica. Esta criança havia sido negligenciada por um longo período. As unhas e pele limpas. Este detalhe era especialmente perturbador. Alguém havia lavado cuidadosamente o corpo da criança antes de descartá-lo. Isso não era o comportamento de alguém em pânico, era metódico, controlado, frio. Seguindo pistas. Nos meses e anos seguintes, a polícia de Filadélfia recebeu milhares de dicas. Pessoas ligavam dizendo que reconheciam o menino, achavam que ele era o filho de um vizinho, o neto de alguém, uma criança que costumava brincar no parque. Cada dica era investigada, cada uma levava a becos sem saída. Alguns dos casos mais promissores. Pista 1. A menina que sabia demais. Anos após o assassinato, uma jovem mulher procurou a polícia dizendo que sua mãe havia assassinado um menino e o colocado numa caixa. Ela forneceu detalhes específicos. Disse que sua mãe havia comprado o menino ilegalmente, que o espancava regularmente, que finalmente o matou e o descartou. A polícia investigou profundamente, mas inconsistências na história da mulher e falta de evidências corroborantes fizeram a teoria desmoronar. Alguns acreditavam que ela tinha problemas psicológicos e havia criado uma falsa memória baseada na publicidade do caso. Pista 2. O lar adotivo. Outras teorias sugeriam que o menino poderia ter vindo de um lar adotivo ou orfanato negligente ou abusivo. Na década de 1950, regulações sobre lares adotivos eram muito mais frouxas. Casos de abuso e mortes não eram tão rigorosamente investigados ou reportados. Investigadores checaram orfanatos e lares adotivos em toda a região, mas, novamente, nenhuma criança correspondente foi reportada como desaparecida. Pista 3. Conexão com o carnaval. Alguns especularam que o menino poderia ter viajado com um circo ou carnaval itinerante. Naquela época, tais shows frequentemente empregavam e, em alguns casos, exploravam crianças. Se uma criança morresse ou desaparecesse, o carnaval simplesmente seguiria para a próxima cidade, sem reportar. Mas, novamente, nenhuma evidência sólida jamais foi encontrada para suportar essa teoria. O túmulo sem nome. Com nenhuma identificação e nenhuma família vindo à frente, as autoridades precisavam decidir o que fazer com o corpo. O corpo foi enterrado em Potter's Field, um cemitério para indigentes, em 11 de julho de 1957. Mas a história não terminou ali. A comunidade de Filadélfia, profundamente tocada pelo caso, arrecadou fundos para dar à criança um enterro mais digno. O corpo foi exumado e reenterrado em Ivy Hill Cemetery. Uma lápide foi colocada com a inscrição America's Unknown Child e Heavenly Father, Bless this Unknown Boy. E por décadas, pessoas visitavam o túmulo, deixavam flores, brinquedos, cartas. A criança sem nome tinha tocado o coração de uma cidade inteira. Os anos passaram. 1960, 1970, 1980, 1990. O caso The Boy in the Box nunca foi oficialmente fechado, mas foi ficando frio, muito frio. Os detetives originais se aposentaram, alguns morreram. Novos detetives assumiram, mas com casos mais recentes exigindo atenção, o menino na caixa foi lentamente sendo esquecido pelo departamento, mas não pela comunidade. Ao longo das décadas, cidadãos comuns mantiveram o caso vivo. Grupos de investigadores amadores estudavam cada detalhe. Fóruns online, quando a internet surgiu, discutiam teorias. Jornalistas escreviam artigos ocasionais relembrando o mistério. A era do DNA. Na década de 1990 e 2000, a tecnologia de DNA revolucionou as investigações criminais. Casos antigos estavam sendo resolvidos, assassinos sendo identificados décadas após os crimes, vítimas sem nome finalmente recebendo seus nomes de volta.
Em 1998, o corpo do menino foi exumado novamente, desta vez para coletar amostras de DNA e dentes para análise. A esperança era que, com tecnologia moderna, finalmente conseguiriam identificar a criança. Mas mesmo com o DNA, eles precisavam de algo para comparar. Precisavam de parentes vivos, precisavam de registros, precisavam de pistas sobre quem procurar. E ainda não tinham nada. O DNA foi armazenado, esperando pelo dia em que a tecnologia avançasse ainda mais. 2019 a 2022, a virada. Então, em 2019, algo mudou. Genealogia genética, a mesma tecnologia que ajudou a identificar o Golden State Killer, estava sendo cada vez mais usada em casos frios. A ideia era simples: pegar o DNA de uma vítima ou criminoso não identificado e compará-lo com grandes bancos de dados públicos de genealogia, como Ancestry, 23andMe, GEDmatch, encontrar parentes distantes e, através de pesquisa genealógica meticulosa, reconstruir a árvore familiar até identificar a pessoa. Em 2019, investigadores decidiram tentar esta abordagem com o Boy in the Box. Pegaram o DNA preservado e começaram o processo. Foi lento, foi meticuloso, foram anos. Mas, em 2022, finalmente tiveram uma correspondência. Dezembro de 2022. Em 8 de dezembro de 2022, 65 anos após a criança ser encontrada, a polícia de Filadélfia realizou uma coletiva de imprensa. O que anunciaram chocou o país. Depois de mais de 6 décadas, a criança desconhecida finalmente tinha um nome: Joseph Augusto Zarelli. Ele nasceu em 13 de janeiro de 1953. Tinha 4 anos quando morreu. Seus pais eram Joseph Zarelli Sr. e uma mulher cujo nome não foi divulgado publicamente para proteger parentes vivos. Através de genealogia genética, investigadores haviam conseguido traçar a árvore familiar de Joseph. Encontraram parentes distantes, reconstruíram sua linhagem e, finalmente, identificaram quem ele era. A história de Joseph. Com a identificação, vieram mais detalhes sobre a vida e morte de Joseph. Ele nasceu e viveu na área de Filadélfia. Sua família era pobre. Seu pai, Joseph Sr., teve histórico de problemas. Sua mãe também. Joseph viveu uma vida curta, marcada por negligência e abuso. Os detalhes exatos ainda estão sendo investigados, mas é claro que esta não foi uma criança amada e cuidada. Sua morte, como já se sabia, foi resultado de trauma violento. Alguém o espancou brutalmente e então o descartou como lixo. Por que ninguém o reportou desaparecido? Com a identificação de Joseph, esta pergunta finalmente poderia ser respondida. A teoria mais provável é que sua própria família estava envolvida na sua morte, ou, no mínimo, negligenciou reportar seu desaparecimento, porque não queriam chamar a atenção de autoridades para sua situação doméstica. É possível que Joseph nunca tenha sido registrado adequadamente em escolas ou hospitais. É possível que ele vivesse isolado. É possível que, quando morreu, a família simplesmente fingiu que ele nunca existiu. O assassino. Aqui está a parte mais frustrante. Mesmo com Joseph identificado, seu assassino ainda não foi. Os pais de Joseph já morreram. Décadas passaram. Testemunhas morreram. Evidências físicas deterioraram. A polícia continua investigando, mas admitem que é improvável que alguém seja formalmente acusado. Joseph finalmente tem um nome, mas ele pode nunca ter justiça. A reação. Quando a notícia da identificação foi divulgada, a resposta foi massiva. Pessoas que haviam visitado o túmulo da criança desconhecida por décadas choraram de alívio. Finalmente, ele não era mais apenas o garoto na caixa. Ele era Joseph, uma pessoa real, com uma história real. A lápide em Ivy Hill Cemetery foi atualizada.
Agora lê. Joseph Augusto Zarelli. O garoto na caixa, a criança desconhecida da América. A história de Joseph Augusto Zarelli é ao mesmo tempo um triunfo e uma tragédia. É um triunfo da ciência, da persistência, da recusa de uma comunidade em esquecer uma criança sem nome. Mas é uma tragédia porque não deveria ter levado 65 anos. Porque Joseph viveu uma vida de abuso e negligência. Porque ele foi assassinado brutalmente. Porque foi descartado como lixo. Porque mesmo agora, conhecendo seu nome, talvez nunca saibamos quem o matou. O que Joseph nos ensina? Quantas outras crianças vivem vidas invisíveis? Quantas sofrem em silêncio? Quantas desaparecem sem que ninguém pergunte onde foram? O caso de Joseph expõe falhas sistêmicas que existiam em 1957 e que, em muitas formas, ainda existem hoje. Crianças caindo através das rachaduras do sistema, famílias disfuncionais operando sem supervisão, comunidades falhando em proteger os mais vulneráveis. A importância de lembrar. Durante 65 anos, Joseph foi lembrado. Visitantes deixaram flores em seu túmulo. Investigadores trabalharam em seu caso. Cidadãos comuns se recusaram a esquecer. E essa recusa em esquecer é o que finalmente lhe deu seu nome de volta. Isso nos ensina algo poderoso. Memória importa. Persistência importa. Recusar-se a deixar que vítimas sejam esquecidas importa. Para Joseph. Joseph Augusto Zarelli nasceu em 13 de janeiro de 1953. Ele morreu em algum momento antes de fevereiro de 1957, com apenas 4 anos de idade. Sua vida foi curta, foi difícil, foi injusta. Mas ele não é mais desconhecido. Ele não é mais apenas um menino em uma caixa. Ele é Joseph. E agora, o mundo sabe seu nome. E talvez, em algum lugar, Joseph finalmente descansa em paz, sabendo que nunca foi esquecido. Esta foi a história de Joseph Augusto Zarelli, The Boy in the Box. Um mistério que levou 65 anos para ser parcialmente resolvido. Uma criança que finalmente recebeu seu nome de volta e um lembrete de que nunca devemos esquecer os esquecidos. Se você tem informações sobre o assassinato de Joseph Augusto Zarelli, por favor entre em contato com a polícia de Filadélfia, porque Joseph merece justiça e depois de 65 anos, ainda não é tarde demais.